Olá, o Saber Direito Debate começa agora. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre o direito eleitoral. Como a matéria é vista no país, a abordagem do tema nas faculdades de Direito e o sistema eleitoral brasileiro. E quem conversa comigo sobre tudo isso é o doutor Alessandro Rodrigues da Costa. Ele é coordenador da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. Professor, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, para a gente começar a nossa conversa, você é especialista em direito eleitoral, trabalha num tribunal que lida especificamente com isso, e aí eu queria que você fizesse logo um panorama do direito eleitoral no Brasil. Leonardo, o direito eleitoral no Brasil ele está na ordem do dia dos debates. Eu ouso dizer que esse debate, inclusive, não se restringe aos meios acadêmicos, aos advogados, os técnicos e juristas. Ele vai até mesmo ao cidadão. O cidadão está muito interessado em saber qual o futuro, o destino do seu governante, as eleições no Brasil cada vez mais acirradas, uma judicialização da corrida eleitoral, seja ela no âmbito municipal ou nas eleições gerais, e o cidadão vira e mexe, uma hora ou outra ele se perquire. O meu candidato foi cassado. Se ele foi cassado por uma decisão judicial, por que ele continua ainda no cargo? Como é que ele continua exercendo a sua função? E aí, a partir disso, é preciso explicar que há vários instrumentos legais que garantem a esse candidato, até que haja uma decisão, por exemplo, definitiva, garante a esse governante o exercício da sua gestão. Mas, em nível nacional, seja nas faculdades ou, como eu disse, nas conversas de bares, o direito eleitoral tem se expandido e tem sido objeto de muita dúvida e de muita curiosidade para entender suas várias nuances. Agora, quais são as particularidades do direito eleitoral? Pois é, o direito eleitoral, em que pese ele se alia ao Código de Processo Civil, por exemplo, na questão de processo e de prazos, ele tem várias, de contagem de prazos, ele tem várias peculiaridades. A principal delas, eu reputo, na verdade, é a questão, por exemplo, de prazos muito reduzidos. Os recursos eleitorais, por exemplo, eles têm prazo de 3 dias. A regra recursal do direito eleitoral é que os prazos para recurso sejam 3 dias. Inclusive, o recurso extraordinário em sede de matéria eleitoral, o recurso que vai até o STF, mas que tem a sua admissibilidade, ou seja, os requisitos verificados pelo TSE, ele não tem os 15 dias de um recurso extraordinário que está previsto na Constituição. Ele tem 3 dias. Então, essa é uma das peculiaridades. Outra peculiaridade é que o pleito eleitoral, ele demanda uma celeridade. O cidadão tem que ir às urnas com informação, com o maior número de informações possíveis. E a partir do momento que um candidato faz o seu registro, ele passa a ser objeto de uma possível impugnação por parte do Ministério Público, outros candidatos, coligação, e a partir daí começa uma batalha judicial. Essa batalha judicial tem um prazo muito curto para chegar ao fim, porque, ainda mais com a mini-reforma eleitoral, que estabeleceu que o registro de candidatura tem como seu limite máximo 15 de agosto do ano eleitoral. A partir daí, levando-se em conta que a eleição é feita sempre no primeiro domingo de outubro, tem-se de 15 de agosto até outubro para ter uma decisão judicial para que aquele eleitor vá à urna sabendo se aquele candidato está deferido ou não. Para que isso aconteça, é preciso que esses prazos sejam muito curtos. E uma das peculiaridades também, Leonardo, é que durante o período eleitoral, não é necessário que vários dos julgamentos tenham o seu acórdão, a sua decisão publicada. Conta-se o prazo, na maioria das vezes, da própria sessão que julgou aquele candidato. Ao final, o presidente, por exemplo, do TRE ou do TSE, determina que todos aqueles processos ali sejam considerados já publicados naquela sessão. E a partir daí, seja um sábado, seja um domingo, já está fluindo o prazo para entrar com recurso. Agora, doutor, aproveitando essa questão que você está falando dos prazos, é bem diferente, né, de outros ramos do direito. Eu queria que você explicasse por que essa diferença, porque a sensação que a gente tem é que é uma justiça, digamos, mais imediata. Exatamente. Se formos comparar e levando em consideração o excessivo número de processos que chegam às nossas cortes nas instâncias ordinárias, na justiça comum, por exemplo, e verificarmos, por exemplo, chega-se a um embargo de declaração, ter o julgamento em 8 meses, 1 ano, ou até mais do que isso, isso na justiça eleitoral é muito incomum, exatamente pelo que acabamos de conversar, sobre a necessidade de se dar um provimento muito rápido, porque o que está em jogo?
De início, o prazo para que o eleitor saiba se aquele candidato está ou não deferido, ele está apto ou não a participar do pleito. Após isso, ainda continua uma série de instrumentos, uma série de ações que conversamos ao longo da semana, que tem como objetivo, por exemplo, cassar um mandato de um candidato que tenha abusado de poder econômico, um abuso de poder político, utilizado a máquina administrativa a seu favor. Então, há a possibilidade de entrar com essas ações. Essas ações são posteriores, o julgamento, muitas vezes, à eleição. Mas esse julgamento também tem que ser um julgamento rápido, porque se acabar, por exemplo, o mandato, não há mais objeto. Como é que eu vou cassar o mandato de um candidato que teve a sua candidatura lá impugnada ou teve a sua assinatura contestada, a sua candidatura, se ele chegou ao fim do mandato? Então, se utilizarmos os prazos processuais e utilizássemos essa técnica que é utilizada hoje na justiça comum, certamente teríamos aí muitos problemas para dar uma segurança jurídica. Então, a justiça eleitoral, embora tenha cada vez mais sido judicializado, o número de processos a cada eleição aumenta muito. Mas ainda assim ela tem conseguido prestar uma jurisdição, prestar a decisão a esses julgados, a esses processos, de uma forma bastante séria. Essa, eu reputo, ainda hoje, a maior peculiaridade, a maior diferença, justiça comum e justiça eleitoral. Tá certo. A jurisprudência eleitoral muda muito e é preciso acompanhar essa transformação? Eu costumo dizer que não basta você ler a doutrina, estar acompanhando a forma, de forma técnica, como é a interposição de recurso, como é que se faz uma petição eleitoral. É preciso acompanhar os julgados. Sabemos que na justiça eleitoral não há uma justiça específica eleitoral. Ela tem emprestado de outros órgãos os seus juízes. Por exemplo, no TSE, nós temos ministros, 3 ministros que advêm do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros que vêm do Superior Tribunal de Justiça. E temos mais 2 juristas que são advogados. Esses juristas, eles têm biênios a cumprir, que podem ser prorrogados por mais outro biênio, mas a cada eleição ou a cada mudança da corte pode modificar, inclusive, o entendimento sobre determinada situação eleitoral que lá atrás foi julgada de uma forma. E com a modificação da corte, esse entendimento pode evoluir para outra situação. Então, eu costumo dizer que a jurisprudência é necessária para que você acompanhe e esteja atualizado com o desenrolar eleitoral. Então, acompanhar sessões do TSE ou do TRE, do qual o advogado, por exemplo, milita, é importantíssimo para que ele possa auxiliar o seu cliente da maneira mais correta. Professor, é importante a gente dizer que é preciso um estudo mais aprofundado por parte dos profissionais, né? Exatamente. Por conta de todas essas peculiaridades, o direito eleitoral não pode ser um subproduto do processo civil ou do direito civil. Ele tem todas as suas especificidades, objetos muito peculiares, ações que são exclusivas do direito eleitoral, que são específicas para situações de eleição, e por conta disso, o estudo técnico também é muito importante. E entramos nessa seara de investir, ou pelo menos de militar, para que as faculdades de direito, elas utilizem o direito eleitoral mais avidamente. Doutor Alessandro, a gente vai dar uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, tá? Sempre à disposição. E você de casa, não saia daí, a gente volta já já. O Saber Direito Debate está de volta, hoje falando sobre o direito eleitoral com o professor Alessandro Costa. Doutor Alessandro, o direito eleitoral não está no exame da OAB e nem nas cadeiras obrigatórias. É isso mesmo? É verdade. Uma situação que eu reputo importantíssima. Como dissemos, a expansão da discussão sobre direito eleitoral é cada vez mais patente. E profissionais no mercado, embora tenha aumentado a procura, a curiosidade e a intenção de se especializar por parte desses advogados, ainda vejo como muito deficiente essa expansão nos meios acadêmicos. As faculdades, na maioria das vezes, não têm o direito eleitoral como um currículo obrigatório, uma grade obrigatória.
mas ela sempre está lá como matéria optativa. Muitos dos meus alunos, por exemplo, reclamam que chegam até mesmo a terminar uma faculdade sem nunca ter visto nada de direito eleitoral. A questão do exame da Ordem dos Advogados também é uma matéria premente, até há uma intenção da OAB, sim, já está militando nesse sentido de inserir nos exames da Ordem o direito eleitoral, que acho importantíssimo. Como eu disse, é uma matéria muito específica que o profissional que se interessar e se dedicar a essa matéria vai, obviamente, colher muitos frutos. É uma matéria que, obviamente, imputa uma dedicação muito grande. O direito eleitoral ele não está em um código único, ele tem uma legislação muito fragmentada. Há necessidade de estar atento, por exemplo, ao Código Eleitoral, às leis eleitorais, e são leis para eleição, lei para a criação de partido, lei para a prestação de contas, resoluções do TSE que normatizam todas essas leis e a jurisprudência, como nós dissemos, é matéria obrigatória para esse profissional. Então, eu entendo que, por mais que, admito que tenha havido, até mesmo nos meios acadêmicos, uma necessidade, uma procura para colocar essas matérias para os alunos, mas eu reputo ainda que é necessário avançar um pouco mais. Grade obrigatória e necessidade de cobrar direito eleitoral também no exame da Ordem. Professor, agora tratando o tema de uma forma geral, uma dúvida particular. Sim. Você acha que o brasileiro, ele entende como que funciona o sistema eleitoral no país? Há uma deficiência muito grande, Leonardo, nessas questões eleitorais. A gente vira e mexe, se depara com a dúvida principal, que é o sistema eleitoral, o voto proporcional. Por que eu voto em fulano, ele tem mais votos do que ciclano, por exemplo, mas é ciclano que vai para a Câmara Federal? É aquela questão daquele puxador de voto que acaba levando pessoas que têm menos votos. Então, o sistema eleitoral, as ações eleitorais, a própria situação de que um candidato é noticiado em um determinado município, prefeito fulano de tal, foi cassado. Aí aquele cidadão olha essa notícia, ouve essa notícia e pensa, não, imediatamente ele vai sair da prefeitura, vai assumir outro. E quando ele percebe que o prefeito continua lá, ele vem com a indagação. Como foi cassado? E ainda continua. Então, essas nuances, essas sutilezas de efeitos suspensivos, de possibilidade de se manter no mandato até que haja uma decisão definitiva, o voto proporcional, a questão de suplente de senador, que ele não votou, muitas vezes não conhece, agora a legislação avançou nesse sentido que tem que haver uma publicidade sobre os suplentes, mas, de modo geral, eu percebo que há, sim, uma certa deficiência de se inteirar mais, se buscar saber mais sobre o direito eleitoral. Esse modelo aplicado no Brasil, você acha que funciona bem? A gente falou um pouco da parte do eleitor. Uhum. Agora, o modelo funciona? O modelo, na sua essência, funciona. E digo, inclusive, defendendo a situação do voto proporcional. O voto proporcional, ele leva a uma situação em que a minoria, por exemplo, pode estar representada na Câmara Federal. Então, se o candidato a deputado, o parlamento, deputado estadual, federal, que seja, tivesse a mesma situação do sistema de voto como a eleição majoritária, ou seja, um governante, um chefe do executivo, eu entendo que não haveria possibilidade daqueles partidos menores ou que tenham menos recursos encaminhar para a representação na Câmara os seus candidatos. Então, eu até nesse sentido do voto proporcional, que muitos entendem ser nocivo, que não se entende, entendo que funciona. O que eu acho ainda que tem que melhorar, e tem melhorado, é a questão do pleito eleitoral estar equilibrado e justo. É comum ainda, a gente sabe que a história do Brasil, desde do seu povoamento, a partir do Império também, e até mesmo da República, as eleições sempre foram objeto de fraude, de corrupção. Isso tem mudado muito de alguns anos para cá, e aí nesse mistério eu reputo muito importante, por exemplo, o advento da Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que trouxe aí punições mais severas para esse tipo de conduta. Tem avançado tanto no sentido legislativo, leis mais severas, punição mais severa,
quanto tem avançado também na interpretação das cortes, seja ela o juiz eleitoral, seja um TRE, seja o TSE, para que efetivamente demonstrar que certas condutas não são mais compatíveis. Então, entendo que tem sim funcionado, mas é óbvio que tem que avançar e tem que estar cada vez mais justo e claro para o eleitor. Doutor, agora uma questão que eu acho que todo mundo observa é o surgimento de tantos partidos no Brasil. O que isso representa? Olha, recentemente a lei de criação de partidos, ela foi modificada, há uma resolução nova do TSE, a resolução 23465 de 2015, que ela modifica a criação dos partidos. Eu já digo a respeito da lei porque ela vem suprir aí uma certa deficiência que eu entendo que havia antes. Qual é essa deficiência? Havia todo um critério para a criação de partidos políticos. E esse critério, vou dizer, embora existam hoje 35 partidos, não é tão fácil. O partido tem que ter assinaturas suficientes para demonstrar o seu caráter nacional. O que como se consubstancia isso? Bom, a partir da última eleição para a Câmara Federal, tem que se tirar 0,5% dos votos válidos para essa Câmara e daí vai se tirar o número necessário para que um partido tenha de assinaturas, de apoiamento, para ser criado. Após as eleições de 2014, esse número corresponde a aproximadamente 486 mil assinaturas. Então, colher 486 mil assinaturas não é tão fácil. E essas 486 mil assinaturas têm que ser distribuídas em pelo menos 1/3 dos estados, das unidades da federação, pelo menos 9, então. Uhum. Feito tudo isso, aí leva-se ao TSE para verificar se esses critérios foram todos feitos, se ele tem um estatuto publicado no Diário Oficial da União, se tem um programa, esse partido tem um sistema programático, tudo isso é verificado com muito critério. Só que não havia uma limitação de tempo para a criação desse partido. Então, partidos que estavam há 8, 9 anos, finalmente conseguiram essa assinatura. Isso correspondia a uma deficiência, no meu sentido, pelo seguinte: esse eleitor que foi lá e apoiou esse partido há 9 anos atrás, hoje pode ser que não queira mais a criação, ou tenha morrido. A nova legislação veio trazer um lapso temporal, 2 anos, e que eu acho que eu reputo importantíssimo. A partir daí vai ser mais criterioso e entendo que não vai ter tanto partido conseguindo, tem que ser um partido realmente que tenha representação. Mas, de toda forma, quero ressaltar que o partido político é essencial para o sistema democrático brasileiro. Doutor, nós vamos dar mais uma pausa e no próximo bloco você vai ver sugestões de bibliografias. A gente já volta. O debate está de volta, professor Alessandro. A gente já falou da questão do sistema eleitoral. Agora eu queria que você comentasse o seguinte: a questão das urnas, na hora da votação, elas são realmente seguras? Leonardo, essa é em qualquer tribuna que eu possa ir, eu acho importante falar sobre a urna eleitoral, porque é matéria também de constante discussão. E eu acho até muito salutar que o seja. Eu acho que a urna tem que estar sempre como um objeto de debate. Mas eu costumo dizer que a gente só sentiria falta da urna eletrônica realmente se ela parasse novamente de existir. Isso quase aconteceu por conta da dotação orçamentária para as eleições de 2016, que houve um contingenciamento. E aventou-se a possibilidade de não utilizar mais urnas eletrônicas e voltar à velha urna de lona. Isso foi um burburinho geral, as pessoas revoltadas, o cidadão, aquele cidadão que muitas vezes contesta a urna eletrônica. Mas vamos à questão da urna eletrônica. Um avanço, a urna eletrônica desde 1996 ela vem avançando, inclusive na capacidade de gerir ferramentas de segurança. É um objeto de estudo por vários países que vêm ao Tribunal Superior Eleitoral para obter informações sobre a utilização da urna eletrônica. Ela tem garantido muito mais celeridade, mas eu costumo dizer que nem é esse o grande objetivo da urna. Não é dar o resultado da eleição imediatamente, mas é dar segurança mesmo. É garantir que aquele voto que foi ali computado, ele seja realmente o voto que vai ser analisado, que vai ser recebido pelo TSE e vai ser, ao final, encaminhado ou publicizado ao cidadão. E por que isso? Porque quanto menos, isso é um estudo já
de todas as nações, quanto menos a participação humana no processo eleitoral, menor será a possibilidade de fraude, de modificação de votos, do escrutínio estar diferente do que foi apurado. Então, a urna eletrônica, ela tem não um dispositivo de segurança, mas diversos dispositivos de segurança, seja no próprio sistema, que é lacrado, todo esse processo, inclusive agora com resolução recente do TSE, há um calendário de transparência da segurança dos atos que visam a preparação para a eleição e principalmente da urna eletrônica. O Ministério Público acompanha, a Ordem dos Advogados do Brasil acompanha toda a lacração do sistema que vai povoar a urna, né, que vai ser inserido na urna eletrônica. Então, por conta de todos esses fatores, Leonardo, eu sou um defensor muito robusto da utilização da urna eletrônica, da sua segurança. Entendo que se avançou muito e vai avançar muito mais, porque a urna eletrônica tem hoje aproximadamente já 50 milhões de eleitores já cadastrados biometricamente, então é mais um motivo de segurança. Não há possibilidade, a partir da biometria, de um eleitor votar por outro. Então, eu reputo que a urna eletrônica tem avançado, vai avançar muito mais, e hoje é um símbolo da festa democrática do dia das eleições. A urna eletrônica hoje é um símbolo de tudo isso. Agora, aproveitando, então, o assunto, uma curiosidade, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona a justiça eleitoral em outros países. Então, a justiça eleitoral, em diversos países, na maioria dos países, ela não é uma justiça perene, ou seja, que existe fora do contexto do período eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, a justiça eleitoral, ela só funciona durante o período eleitoral, né? Não há, como aqui no TSE, uma justiça específica, que está lá perene o tempo todo. Ano eleitoral ou não, temos o TSE, temos os TRS, temos o juiz eleitoral constantemente se dedicando aos processos eleitorais. Mas o Uruguai, por exemplo, ele tem um sistema muito parecido com o sistema eleitoral do Brasil. E tem se avançado, isso tem se discutido. Mesmo países que não têm uma justiça eleitoral específica, têm discutido a criação dessa justiça eleitoral e a viabilidade para que essa justiça se mantenha constantemente. No Brasil, por exemplo, como eu falei, há uma judicialização cada vez maior. Então, eu sempre coloco essa situação. Imagine que passemos para a justiça comum, deixa de existir a justiça eleitoral e passemos todos os processos para a justiça comum. Será que teríamos já a justiça comum, que já sabemos que são heróis os juízes, magistrados, servidores da justiça comum, com a quantidade de processos que tem que lidar diariamente? Se passássemos esses processos eleitorais para a justiça comum, teríamos um resultado tão sério como é hoje, né, com a justiça eleitoral? Teremos uma segurança jurídica para que o eleitor, ao chegar na urna de votação, ele saiba se aquele candidato está ou não deferido? Então, no caso específico do Brasil, é aquela situação em que eu não consigo vislumbrar mais a não existência da justiça eleitoral para que esse processo eleitoral seja justo e seguro. A eleição, seja ela municipal ou sejam eleições gerais, ela começa muito antes do ano eleitoral. Então, a justiça eleitoral está constantemente trabalhando para que o processo democrático seja seguro e confiável. Bom, como de costume, no Saber Direito e Debate, o professor Alessandro trouxe alguns livros aqui para a gente, como indicação. Esse aqui, por exemplo, é do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Código Eleitoral. Na verdade, para quem gosta do assunto, né, professor, esse livro aqui... É essencial, Leonardo, eu costumo dizer que é a Bíblia inicial daquele que se dedica ao direito eleitoral. O Código Eleitoral Anotado, que é uma publicação da própria Justiça Eleitoral, ele traz aí, na verdade, uma compilação de toda essa legislação, como eu mencionei na nossa conversa de hoje, que é fragmentada. Não existe, por exemplo, um código de processo eleitoral específico e não existe e posso garantir que toda a instrumentalidade do processo eleitoral não vai estar locada em um instrumento legal somente. Então, como eu disse, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, as resoluções referentes à propaganda e à prestação de contas se encontram nesse código anotado com jurisprudência, que é o mais importante também nesse sentido de estar atualizado. Nós temos um segundo livro aqui do autor Edson de Rezende Castro, Curso de Direito Eleitoral. Esse livro aqui é indicado para quem, professor?
Leonardo, a indicação de uma bibliografia, ela é geralmente uma questão muito pessoal, né? Mas esse livro aí eu indico para aquele aluno, aquele profissional que já está exercendo, porque ele traz, inclusive, modelos de peticionamento, modelos de documentos eleitorais que são exigidos, instrui aquele iniciante de como elaborar uma peça processual. Então, reputo que nesse mistério, tanto o estudante iniciante quanto aquele que já milita tem muita facilidade de entendimento quanto a essa bibliografia do professor Edson Rezende. Tá certo. Terceiro e último livro, Direito Eleitoral, autor José Jairo Gomes. Esse livro aqui, professor, a indicação é para quem? O José Jairo Gomes é uma pessoa muito conhecida no meio eleitoral, já foi procurador eleitoral, um palestrante, exímio palestrante e professor. E a grande vantagem do livro do professor José Jairo Gomes é a didática, é a forma muito fácil com que ele explica situações às vezes, muito debatidas na própria justiça eleitoral, que não são nem de longe unânimes, e que ele consegue colocar vários pontos de uma forma muito didática, muito simples. Então, eu recomendo também para aquele estudante que quer ter um conhecimento mais aprofundado, mas que ainda não tem todo aquele conhecimento das nuances eleitorais. Um livro muito fácil de acesso e muito interessante de se adquirir. Professor, infelizmente o nosso tempo terminou, a gente vai ficar por aqui. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, a sua companhia, essa aula que a gente teve. Eu agradeço, Leonardo, estou sempre à disposição. Essa é uma casa que acolhe sempre o debate eleitoral, o debate de todas as instâncias. É uma casa que privilegia o exercício da cidadania, trazendo sempre discussões de direito eleitoral, que são muito importantes para que o cidadão confie, acredite no nosso sistema eleitoral e saiba que as eleições devem ser, e ele tem um papel fundamental para militar para que as eleições sejam justas e seguras. Tá certo, professor Alessandro Costa. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se você ficou com dúvidas, então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você pode assistir a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.